estamos desenvolvendo o livro de Apocalipse. E por causa dessa viagem eu já tinha me programado de não dar continuidade nesse domingo, mas porque lá onde eu estava não tinha condições para poder trabalhar o texto apropriadamente. E no sábado de manhã, diante do congresso, das coisas que eu escutei, eu tinha preparado uma pregação e deixei lá no computador da família que estava pousando lá na casa dele, e perdi essa pregação. Eu fiquei muito aborrecido porque ela era fruto de uma reflexão, de algumas reflexões nossas desenvolvidas durante aquela semana de congresso e pregações, algumas pregações e tal, que falava sobre a terceira pergunta do Catecismo Maior, no finalzinho, regra de fé e prática. Mas eu vou trazer aqui posteriormente aos irmãos, vou refazer essa pregação e trazer. Mas dentre outras coisas que nós estávamos refletindo lá, o assunto que eu gostaria de trazer aqui, eu já preguei, eu lembro que eu já falei alguma coisa sobre esse texto há um tempo atrás na igreja, e achei propício falar de novo, porque tem tudo a ver com o que nós vivenciamos ali no congresso, e era uma das coisas que eu estava meditando enquanto vivia tudo aquilo ali que nós passamos ali na reunião do Supremo Concílio. E como essa pregação que eu gostaria de pregar aos irmãos não iria dar tempo de reestruturá-la, então eu pensei em falar sobre esse texto. Tem muito a ver com o que nós vivenciamos lá, com algumas expectativas que nós tivemos, com alguns contatos, com algumas realidades que nós tivemos, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. E eu gostaria de fazer a leitura do verso 1 ao verso 6. Eu estava conversando com um colega nosso, nós fomos jantar, fomos comer um churrasco lá, eu e mais alguns colegas e alguns jovens também de algumas igrejas. E aí começamos a falar sobre um tema de fidelidade. E surgiu uma questão interessante. Um irmão lá, um colega nosso, ele disse assim: nós não podemos dizer que somos fiéis. Ele estava se remetendo a algumas pessoas que arrogantemente dizem isso, que são fiéis, e na realidade não apresentam essa fidelidade. E eu disse a ele: você está certo, mas existem algumas situações que nós precisamos dizer que somos fiéis, sim. E é interessante porque tudo vai depender da disposição do nosso coração. Podemos, em determinada situação, dizer: eu sou fiel ao Senhor, eu sou um pastor fiel, eu sou um crente fiel, e de forma orgulhosa estarmos dizendo isso, e na realidade aquilo ali representa o pecado do nosso coração. Mas em outras circunstâncias nós vamos ter que dizer isso, e na realidade isso vai mostrar uma verdade. E nós vamos ver isso aqui, o apóstolo Paulo, ele falando da sua fidelidade e da fidelidade de seus amigos com relação ao ministério. Mas é interessante que o Paulo vai dizer com relação à sua fidelidade, ele vai dizer que a sua fidelidade a Deus está sustentada na graça de Deus. Não depende dele. Ele reconhece a sua fidelidade ante o Senhor, mas esse reconhecimento que ele faz aqui dentro do contexto em que ele está vivendo é extremamente propício. Por quê? Porque juntamente com o apóstolo Paulo, outros homens estavam falando que eram fiéis a Deus,
Esses eram opositores, estavam dizendo que o ministério do apóstolo Paulo era um ministério falso, que ele não era apóstolo, e que aquele evangelho que ele estava trazendo era um evangelho mentiroso. E aí Paulo sente a necessidade de falar sobre o seu ministério e sobre o ministério daqueles que o acompanhavam. Homens fiéis ao Senhor. E é isso que eu gostaria de expor aos irmãos nesse momento. Eu vou fazer a leitura desses 6 versos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O capítulo 6, o 4 não termina aí. Mas nós, nesses 6 versos, nós vamos deslumbrar o retrato dos fiéis ministros de Cristo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos tirar lições preciosas, ó Senhor, da tua palavra, Pai, e que o Senhor esteja indo além, Senhor Deus, do pregador, além daquele que está falando, que o teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um aqui, Senhor Deus, fazendo-lhes lembrar, ó Senhor Deus, das tuas palavras na Escritura, aquelas que nem mesmo vamos citar aqui, mas que o Senhor vai suscitar a mente de cada um aqui conforme a sua vontade, conforme a ação do seu Espírito Santo, para a edificação da sua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu vinha dizendo nessa nossa pequena introdução, às vezes nós olhamos os textos da Escritura e vemos Paulo falando de si mesmo, do seu apostolado, e quando não entendemos o contexto, parece que Paulo está trazendo, glória para si mesmo. Mas na realidade não é isso. Paulo está falando num contexto, um contexto em que ele tem a necessidade de reafirmar o seu ministério, por quê? Por causa das oposições que haviam, não à sua pessoa, mas ao Evangelho de Cristo. Era esse Evangelho que estava sendo atacado quando se diziam que a pregação do apóstolo Paulo era uma pregação falsa, quando ele não era apóstolo, quando aquilo que ele estava sendo, que ele trazia, não representava a verdade. Por isso que ele tinha necessidade, muitas vezes, de reafirmar, de confirmar o seu ministério, o seu apostolado. Como nós vemos lá no primeiro capítulo dessa segunda carta, entre outras, mas nessa aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a graça de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Muitas vezes o apóstolo Paulo tinha necessidade de escrever aquelas igrejas, apresentando o seu apostolado, por causa das dúvidas que eram lançadas com relação a ele. E é interessante que aquelas pessoas não estavam atacando o apóstolo Paulo, mas estavam atacando o evangelho que ele pregava. Muitos diziam que ele não era apóstolo. E havia necessidade do apóstolo Paulo reafirmar o seu ministério por causa da sua pregação. Como vemos lá nessa segunda carta, no capítulo 3, verso 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos.
na realidade, não era a pessoa do apóstolo Paulo que estava sendo ferida ali, mas era o evangelho. Destruir o evangelho, vamos destruir o apóstolo Paulo e, consequentemente, toda a sua mensagem não terá valor. Era isso que estava acontecendo ali. Era o evangelho que estava sendo pregado. Paulo estava pregando o evangelho. E aqueles seus opositores, eles estavam menosprezando a graça de Deus, a divina do evangelho pregada por Paulo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, a palavra que eu estou trazendo é superior ao que está sendo proclamado. Não porque ele estivesse com o objetivo de chamar a atenção para si, querendo se exaltar acima de outros, mas porque ele estava trazendo o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. A igreja tinha experimentado esse evangelho. Aí chegava um grupo e tentava desfazer tudo aquilo que Deus havia feito através do apóstolo Paulo. É isso que nós vemos nas cartas. Se nós pegarmos, por exemplo, Gálatas capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: admira-me que estáis passando tão depressa aquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele diz: mas ainda que nós mesmo, ou mesmo anjo, verso 8, vindos do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Lá no capítulo 2, verso 4, olha o que ele diz. Ele diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-vos. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. No capítulo 3, verso 2 e 3, diz assim: quero apenas saber isto, receber o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. E lá no verso 24, o apóstolo Paulo assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A pregação do apóstolo Paulo era uma pregação de justificação pela fé. Aqueles homens se entremeteram ali, querendo, ali na igreja de Gálatas, dizer: olha, vocês precisam aceitar o evangelho que o Paulo está pregando. Isso, legal, então. Mas não é só isso, existe mais coisa. Não é só isso que ele está pregando. Existe mais coisa. Não é só aceitar a Cristo. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam se circuncidar. Eles estavam acrescentando algumas coisas ao evangelho da graça de Deus. E aí Paulo aqui, ele vai se defender. E defender aqueles que andavam nas mesmas pisadas que eles. Os seus discípulos, ou melhor, os discípulos de Cristo. Ele vai em defesa desses. Por causa do evangelho. A igreja deveria considerá-lo como um pregador fiel do evangelho, sendo que esses homens estavam colocando em dúvida o evangelho que Paulo estava pregando. É isso que nós vemos ali em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, quando ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo tem a necessidade de falar dessa forma? Por causa da operação do erro, por causa daqueles outros falsos pregadores, falsos apóstolos, que acusavam o apóstolo Paulo de não ser apóstolo, de não pregar o evangelho e de trazer uma mensagem distorcida. É interessante, queridos, é que esses homens diziam que o evangelho que o apóstolo pregava era um evangelho falso. A acusação desses falsos mestres era que o apóstolo Paulo e os seus companheiros eram obreiros fraudulentos. E com isso, eles queriam incutir um sentimento negativo na mente do povo,
por causa não somente da pregação do apóstolo Paulo, mas daquilo que ele passava, dos sofrimentos, das prisões. Olha, estão vendo o apóstolo Paulo, pregador do evangelho? Está sempre preso, está sempre metido em confusão, né? Está sofrendo. Essas são evidências de que ele não é um verdadeiro pregador do evangelho. E aí ele vai mostrar nesses versos, capítulo 4, um retrato dos verdadeiros ministros do evangelho. E é esse retrato que eu gostaria de apresentar para os irmãos. Existe uma situação muito interessante na vida do apóstolo Paulo, relatada lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele tem a necessidade de aparentemente se gloriar, né? E aí ele diz, olha, não se preocupem comigo, não fiquem preocupados comigo. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, ao final da carta do apóstolo Paulo, ele diz assim, se é que necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Quando Paulo profere isso, é interessante porque aqui ele está mais uma vez contrapondo-se com aqueles que diziam que tinham revelações e visões, que apresentavam isso para que eles pudessem se projetar em cima das outras pessoas, chamar a atenção para si, não para o evangelho. E o apóstolo Paulo aqui, ele dizendo que, e ele está falando dele em terceira pessoa, né? Ele está falando que ele teve uma revelação tal há 14 anos. 14 anos atrás, ele teve uma revelação. Deus falou coisas a ele que não falou com nenhum homem. E ele nunca teve a necessidade de sair dizendo por aí dessa experiência que ele teve com Deus, com o intuito de sobressair diante de outros homens. Era isso todo o tempo que o apóstolo Paulo, era com isso todo o tempo que o apóstolo Paulo lutava. Lutava com falsos mestres, lutava com falsos pregadores, e homens que se levantavam e diziam que o evangelho por ele pregado era um evangelho fraudulento. É nesse contexto que nós vemos Paulo falando do seu ministério e do ministério daqueles que com fidelidade, juntamente com ele, pregavam a Cristo. E a primeira coisa que nos chama a atenção é o que nós vemos aqui logo no primeiro verso. Porque tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfalecemos. E é interessante porque nessa palavra nós estamos vendo duas coisas: constância e perseverança do ministro de Cristo. Significa que o ministro de Cristo, ele não desiste diante das dificuldades que são apresentadas. Ele persevera. E essa perseverança vem da graça de Deus. Paulo reconhece a sua fidelidade, mas ele lança essa fidelidade, essa perseverança na mão do Senhor. Ele reconhece que ele não desfaleceu, que ele permaneceu firme. Mas era o Senhor que o capacitava para isso. A gente às vezes não pensa nisso, mas é muita misericórdia e graça de Deus chamar homens para pregar o seu evangelho. Deus considerar nós homens dignos de pregarmos a palavra de Deus. Não só nós, ministros, mas a igreja como um todo. Abram aí 1 Timóteo, capítulo 1.
verso 12. Olha o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo nesse texto. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo reconhecia a sua fidelidade diante de Deus, a fidelidade na pregação, mas ele reconhecia isso vindo da graça de Deus. Ele tinha isso como algo que ele não merecia. Deus olhar para ele e dizer para ele assim: Paulo, você vai ser pregador do Evangelho, você vai pregar o meu nome. Ou como ele diz assim, você vai entender como é importante sofrer por causa do Evangelho. É por isso que ele diz, nós não desfalecemos. Por quê? Porque os verdadeiros ministros, os crentes no Senhor, eles são fiéis e perseveram. E perseveram diligentemente. Mas por que eles perseveram diligentemente? Porque a misericórdia de Deus os alcança. Paulo reconhecia que o seu ministério era fruto da misericórdia de Deus. Ele entendia que as suas realizações, aquilo que ele fazia, era fruto da graça de Deus. O texto que nós citamos lá de 2 Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, finalzinho, mostra isso claramente. Paulo teve aquelas visões todas, teve aquela experiência tão marcante na vida de um ser humano, ao ponto de ele não saber se ele foi transportado, ou se ele teve foi uma visão em espírito, ou se ele foi transportado, se ele foi levado ali ao terceiro céu. E é interessante que no desenrolar do relato do apóstolo Paulo, ele diz que por causa disso, o Senhor coloca um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Para que ele não se ensoberbecesse. Quando ele fala aqui em espinho na carne, alguns comentaristas se referem àqueles mesmos espinhos que faziam parte da coroa de Cristo. Era um espinho muito comum na Palestina, que tinha praticamente... era mais grosso do que um dedo. Alguns dizem que esse espinho era aquela estaca, que seria estaca, em que as pessoas eram... como é que chama? Me esqueci o nome desse tipo de sacrifício, de condenação. Isso, empalamento. Eles enfiam uma estaca no meio do corpo da pessoa viva, e que saindo por aqui, e a pessoa morre sofrendo de dor. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de sacrifício, empalamento. É uma coisa terrível. A ideia ali no texto é essa. Era um sofrimento atroz na vida do apóstolo Paulo, e esse sofrimento, essa dor, fazia lembrá-lo todo o tempo de quem ele era. E a palavra de Deus é muito clara, que diz que isso lhe foi colocado para que ele não se ensoberbecesse. Ao ponto de ele pedir, clamar constantemente a Deus: a minha graça te basta, a minha graça te basta. 3 vezes a ideia ali é que ele pediu e o Senhor não respondeu. A segunda vez ele clama ao Senhor e o Senhor não responde. E na terceira vez o Senhor responde e diz: a minha graça te basta. Queridos, essa é a imagem da nossa condição. Somos isso diante do Senhor. Nós não somos nada. E se nós somos fiéis, se nós perseveramos, é a graça de Deus em nós. As nossas realizações, por melhores que sejam, elas têm um crivo e a mão do Todo-Poderoso. Abram aí 1 Coríntios 15, verso 10. O apóstolo Paulo dizendo assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu,
mas a graça de Deus comigo. Quando Paulo fala do seu ministério, da sua fidelidade ao ministério, ele reconhece que ele é fiel ao Senhor, que ele é fiel como pregador, mas ele reconhece que essa fidelidade, diferente da desses homens que eram infiéis, e por isso ele tem a necessidade de se contrapor a eles, ele reconhece que essa fidelidade dependia exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Essa é uma característica dos verdadeiros ministros do Evangelho, do verdadeiro servo de Deus, do verdadeiro crente. Fidelidade e perseverança. Essa é a primeira característica. Mas ele continua a demonstrar esse quadro. Ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhoso se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E aqui nós vemos claramente algumas características essenciais do verdadeiro ministro de Cristo. Percebam que o apóstolo Paulo está contrapondo-se, ele está colocando o seu ministério paralelamente ao ministério desses falsos mestres. Esses dias está gravando, né? Nós estamos voltando, né, dessa nossa reunião aí, Supremo Concílio. E engraçado, eu tive uma impressão tão interessante. Olhando lá o plenário dessa igreja vai muito bem. E a igreja não vai muito bem. Algumas pessoas se levantaram lá e disseram assim: não, fulano, ele tem uma pregação reformada, a sua igreja é uma igreja reformada, ela prega o evangelho. E meus irmãos, pasmem, se eu não soubesse o que estava acontecendo, eu seria convencido. Convencido de que eles estavam falando a verdade. Eu não estou dizendo que eles são mentirosos. Mas a realidade é que o que alguns acham que é evangelho, para nós, não é evangelho. E é isso que nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo. Paralelamente à pregação do apóstolo Paulo, outros que se diziam apóstolos pregavam um evangelho semelhante. Mas aquilo não era evangelho. E as marcas que demonstravam isso, além do próprio evangelho, eram algumas características que acompanhavam essa pregação e a vida desses homens. Primeira, perseverança e fidelidade. Como nós vimos aqui, nós não desfalecemos. Outra coisa era o procedimento. Quando Paulo diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Paulo está rejeitando, ele está repudiando o modo de proceder desses outros pregadores do Evangelho, o que se dizem pregadores do Evangelho. E nós vamos ver aqui no contexto o mau comportamento e o testemunho desses homens falava contra eles. O proceder ímpio. E Paulo evitou isso em sua vida. Paulo não permitiu que essas coisas que eram presentes na vida desses homens fosse presente na sua vida também. Abram aí Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5.
verso 12. Paulo diz assim: porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. O procedimento deles, o seu dia a dia, o seu comportamento demonstrava, na realidade, o contrário daquilo que eles supostamente pregavam ou diziam que pregavam. Abra Romanos capítulo 6, verso 21. Quando Paulo fala de uma vida pregressa, ele diz assim: naquele tempo, que resultado colheis? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele fala que estavam esmurrando o seu corpo, mas ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por quê? Porque aqueles homens que estavam pregando o evangelho na sua prática de vida, no seu testemunho, eles eram desqualificados porque se permitiam coisas que aos crentes, que aos homens fiéis ao Senhor, que os que pregam a palavra de Deus, não poderiam, de forma alguma, ter. Às vezes a gente não conhece a vida das pessoas. E as pessoas vivem de forma ímpia. São pregadores do Evangelho, têm um bom discurso, têm uma boa palavra, mas a sua prática de vida é ímpia. Não porque estão adulterando por aí, não porque estão, fazendo coisas abomináveis, mas porque o seu proceder, a sua vida, não representa aquilo que a palavra de Deus fala. São coisas, às vezes, que nós não conseguimos ver e nós realmente não vemos. Mas são pessoas que estão distantes do reino de Deus, como os fariseus. O coração estava distante. O discurso era redondinho, era bonitinho, mas o coração estava distante do Senhor. Mas não só isso. Não somente um mau comportamento e um mau testemunho, como nós temos visto hoje. Líderes, pastores, pessoas de renome na igreja, que caem por causa de escândalos. Não que ninguém esteja livre dessas coisas, mas como o apóstolo Paulo fala: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Muitos desses homens estão vivendo segundo o seu próprio coração. Em determinado momento, o Senhor se cansa disso. E o seu juízo vem. E aí a vergonha é descoberta. O mau comportamento e o testemunho desses homens falava muito alto contra eles. E não só isso, eles tinham intenções maldosas ao pregar o Evangelho. Eles queriam tirar proveito disso. Olha o que ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo e seus companheiros, os verdadeiros pregadores do Evangelho, eles não têm outra intenção a não ser pregar o Evangelho. Eles não querem tirar proveito disso. Eles não estão negociando com a palavra de Deus. Eles não querem conquistar as pessoas para si, mas para o Senhor. Eles não querem exercer domínio sobre a igreja. E o que nós estamos vendo aqui, não somente na nossa realidade, mas aqui na palavra de Deus, que existem muitos aqueles pregadores e falsos pregadores que adulteram a palavra de Deus com o propósito de conquistar as pessoas. Eles estão mais preocupados
com a sua imagem do que com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus é assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Eu vou dizer o seguinte, a ideia aqui, e eu quero fazer uma ponte com o que nós temos visto hoje, a ideia aqui era de um mercado onde os mascates, aquelas pessoas que vendiam suas mercadorias, eles adulteravam essas mercadorias. De que forma? Misturando uma boa mercadoria com uma coisa ruim. É a mesma coisa aquele cara da feira, né, que te vende uma dúzia de laranjas, aí você pede ali uma dúzia de laranjas, as que estão em cima são boas, as 5 primeiras, o resto é tudo ruim. Essa é a ideia aqui. Esses homens, eles faziam isso, eles negociavam, eles misturam a verdade com o erro para tirar proveito do Evangelho. Eles negociam a verdade para ganhar a confiança dos homens. Esses não são ministros do Evangelho. Eles são falsos. São obreiros fraudulentos. Essa não era a postura do apóstolo Paulo, nem de seus companheiros. Olha o que Paulo diz lá em Atos capítulo 20, verso 27. Atos 20, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5, o Paulo diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Esse era o comportamento dos falsos apóstolos. Muitas vezes, né, o discurso, a pregação, vamos dizer assim, que está saindo, é aquela pregação assim mais ou menos, né? É aquilo que não consegue ofender ninguém, que não mexe com todo mundo, que não toca em algumas questões da palavra de Deus, porque você vai tocar na vida de um, ou tocar na vida de outro, vai mexer com um, ou vai mexer com outro. Esse é o comportamento de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos pastores, como nós vemos lá em Jeremias, capítulo 23. Eles profetizavam da parte de Baal, eles distorciam o caminho do Senhor, fazendo com que o povo pecasse. E dessa forma eles fortaleciam o pecado do povo. Por quê? Porque eles não confrontavam, eles não pregavam a palavra de Deus como realmente ela é. E nós vemos na Escritura a palavra de Deus dizendo para que os seus pastores, os seus ministros, sejam homens que confrontem o erro. O atalaia é aquele que tem que tocar a trombeta. Se você não tocar a trombeta, a culpa do sangue cairá sobre vós. É por isso que o apóstolo Paulo estava se recomendando a consciência de todos os homens. Eles viram a virtude, ou melhor, a atitude e o procedimento santo e sincero do apóstolo Paulo e desses seus colegas, pregadores do Evangelho. E quando isso acontece, queridos, ninguém tem o que dizer desses homens. Eles podem até inventar e mentir, mas eles não podem acusar esses homens, porque são fiéis ao Senhor. Matthew Henry, ele diz o seguinte: a lealdade inabalável às verdades do Evangelho vai aprovar os ministros e pessoas, e a sinceridade e a retidão vai preservar a reputação de uma pessoa e a boa opinião de homens sábios. Quando os verdadeiros ministros de Cristo, quando os crentes, eles são difamados, é Cristo que está sendo difamado. E o Senhor zela por si. Ele sempre vai trazer à luz a verdade, num momento ou num outro.
Em geral, é isso que acontece. Depois de anos, às vezes, numa situação como essa, você vê uma pessoa chegando para você e dizendo assim: puxa vida, falaram isso de você, disseram isso, mas hoje eu estou vendo que tudo isso é mentira. O Senhor honra aqueles que são fiéis a Ele. Essas são as marcas: perseverança, fidelidade, comportamento íntegro, compromisso com a verdade. Essas são marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho. Essas são marcas da fidelidade de Deus na vida dos seus ministros. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Não somente na vida dos ministros, mas como na vida da igreja. Porque aqui a palavra de Deus está falando dos ministros, mas isso se aplica a todos nós também. Porque não somente são os ministros que pregam o Evangelho. Vocês também pregam o Evangelho. A vida de vocês também é um testemunho. Por mais que oficialmente vocês não pregam o Evangelho, não estejam à frente de uma congregação pregando o Evangelho, aonde vocês estão, com a vida de vocês são a palavra encarnada de Deus, a palavra pregada de Deus, porque as pessoas olham e estão vendo Cristo em vocês. E quantos de nós aqui já não sofremos por causa do Evangelho? Já não fomos caluniados por causa do Evangelho? Isso aqui, queridos, que nós estamos vendo, é um alento e um consolo para nós. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado da fiel pregação do Evangelho? Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual é o resultado da fiel pregação do Evangelho? Eu vou dizer uma coisa para vocês: o que não é? Não são os números de conversos. O resultado de uma fiel pregação do Evangelho não é o número de convertidos com essa pregação. Não é o número de pessoas que a gente consegue convencer com aquilo que a gente fala. Não é. É a glória de Deus. Se nós olharmos o capítulo 2 dessa carta, o apóstolo Paulo, lá no verso 14 a 17, ele vai dizer que o Senhor o sempre o conduz em triunfo. A pregação do apóstolo Paulo, a fiel pregação do Evangelho, por todo ministro, ela sempre é acompanhada do triunfo de Cristo. E que triunfo é esse? Glorificar o nome de Deus, exaltá-lo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 12. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que o resultado da fiel pregação do Evangelho são os números. Mas isso não é uma verdade absoluta. Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é viva e eficaz. E lá em Isaías, capítulo 55, Isaías, capítulo 55, verso 10 e 11, a forma como Isaías fala dessa eficácia da palavra, olha o que diz aqui: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que saiu da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei.
É interessante, queridos, nós percebermos aqui que o triunfo da pregação do Evangelho não são os números, mas é a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós vemos aqui, como o apóstolo Paulo está dizendo, pessoas alheias ao Evangelho, quando aquelas pessoas rejeitam o Evangelho que é pregado, porque naturalmente, pelo poder de Deus, quando a palavra é pregada, juntamente com ela é acompanhado o Espírito de Deus, que vai fazer com que essa palavra toque no coração do homem. Essa é a ordem ordinária dentro do extraordinário. Porque isso é extraordinário, é o poder de Deus. Mas dentro do extraordinário, entendo, é só Deus que pode convencer o coração do homem. Foi para isso que a palavra de Deus foi manifesta. Mas quando isso não acontece, a razão disso é o juízo de Deus. Porque é propósito de Deus salvar o homem por meio da sua palavra. E quando isso não acontece, é porque o Senhor assim o quer. É porque está trazendo o seu juízo sobre os homens. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas que é cheio de morte, como ele falou lá no capítulo anterior. É para os que se perdem, esses que não são despertados pela verdade do evangelho, que não são tocados por essa verdade, que o Espírito Santo não acompanha a palavra para tocar no coração do homem e transformá-lo. É juízo de Deus. A culpa da não conversão de pessoas não é do evangelho, não é do pregador fiel. Na realidade, demonstra uma situação de condenação diante de Deus. E porque muitos não entendem isso, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo tornar o evangelho mais atrativo. Tá? Sabe o que significa isso? Significa que o homem não crê na autoridade e na suficiência das Escrituras. E aí você vê, sabe, em determinadas igrejas, a necessidade de se colocar um atrativo, um ringue de UFC, MMA, sei lá o quê. Colocar ali um texto profano, uma música profana, para chamar a atenção das pessoas. Por que tem essa necessidade? Se o evangelho é o poder de Deus. Por que eu preciso disso? Para dizer que as famílias estão em luta? Por que eu preciso dessas coisas? Por que as nossas igrejas não são assim? Simples. Como eram as igrejas do passado. Púlpito e a mesa da comunhão. Por que precisa-se de uma estrutura arquitetônica, ou melhor, de uma arquitetura toda engendrada, toda uma coisa assim. Eu não estou dizendo que toda igreja é meio, sei lá, muito arrumada quer dizer isso, mas é que muitas fazem isso para chamar a atenção das pessoas para o evangelho. Quer dizer que o evangelho por si só não faz isso. A pregação do evangelho não faz isso. Precisamos colocar alguma coisa, uma musiquinha, sei lá, um atrativo, ou falar de uma realidade lá, sei lá do que, trazer fatos do dia a dia, e ali como se fosse uma reportagem, ou sei lá o que, trazer conceitos sociológicos, filósofos ou coisas do mundo para referendar a palavra de Deus, porque há necessidade disso. Quando Paulo diz, olha, eu estive no meio de vocês, não tive necessidade de nada.
nem de apresentar a minha retórica, o meu conhecimento, todas as minhas capacidades, todas as minhas credenciais. A única coisa que eu quis saber era sobre Cristo, foi isso que eu preguei, mais nada. Mas por que há necessidade disso? Porque eles não entendem o poder da palavra de Deus. E quando as pessoas não se convertem com a fiel pregação do Evangelho, é porque Deus assim o quer. É porque Deus quer julgá-los e condená-los. É porque esses homens estão em pecado, nasceram em pecado, e pela vontade de Deus eles vão morrer dessa forma. Porque Deus assim o quer, para que a sua justiça seja feita. É a condenação de Deus sobre a própria natureza do homem. Não é isso que diz Efésios? Que antes da graça de Deus nós éramos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Uma outra coisa que nós precisamos entender nesse processo é que o Evangelho não é mágico. Eu já falei isso aqui. O Evangelho não é mágico. Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Aprove a Deus fazer com que o homem cresça conforme Ele assim determina. Então, às vezes, a gente quer que a coisa aconteça de uma hora para outra, mas nós vamos perceber que Deus trabalha paulatinamente no coração dos homens. Por isso a insistência na pregação. Por isso a ideia de pregar sempre. Por quê? Porque nós somos lerdos para as coisas espirituais. Até nós crentes somos lerdos. Nós temos dificuldade de entender aquilo que é espiritual, aquilo que é a revelação da palavra de Deus. Então essas coisas são paulatinas. As parábolas que falam de conversão são parábolas que representam semente que cresce. Não é uma coisa de repente, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E às vezes as coisas não acontecem aos nossos olhos, mas o Espírito Santo está trabalhando. Como diz lá em João capítulo 3, né? Abram aí, João capítulo 3. João 3. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O Senhor Deus está fazendo a sua obra. Ele está agindo no coração dos homens, apesar de nós. Nós somos instrumentos da mão de Deus, na mão do Criador. Mas é o Senhor quem está agindo. E Ele age de forma invisível e de forma soberana. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos, como pregadores do Evangelho, como pessoas que estão pregando o Evangelho aos familiares, aos amigos próximos, que a ação de Deus ela é paulatina. Que o Senhor trabalha paulatinamente no coração dos homens. É assim que Ele faz. Nós já vimos conversões instantâneas. Nós já vimos coisas assim. Mas, em geral, é dessa forma que Deus trabalha no coração do homem. A palavra precisa ser pregada, precisa ser ensinada, precisamos ser instruídos. Não é assim conosco? Quando nós estamos crescendo na fé, nós olharmos para a nossa vida 10 anos atrás, 20 anos atrás, vamos perceber que crescemos espiritualmente. Todo esse tempo, Deus investindo e tendo paciência conosco. E nós, nesse período, abandonando certas coisas, tendo uma perspectiva de outras agora que nós não tínhamos, deixando determinados pecados e modos de vida,
Por quê? Porque o Senhor está trabalhando paulatinamente na vida da sua igreja, na vida dos seus eleitos. E por fim, queridos, versos 5 e 6, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Nós vamos ver que, apesar de não haver conversão, apesar das coisas não saírem como nós queremos, eles estavam pregando o verdadeiro evangelho e o propósito de Deus estava se realizando. Abram em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 44 a 48. Olha o que diz a palavra de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpriam que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim não o determinou. E eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O evangelho foi rejeitado, o evangelho foi pregado, poucos creram. Houve a necessidade do escritor sagrado dizer assim: creram os que foram destinados para a vida eterna, porque não foram poucos que creram. As pessoas rejeitaram o evangelho da graça de Deus. Mas a missão do ministro é essa: é promover o evangelho da graça de Deus, custe o que custar. O alvo é pregar a Cristo, é não apresentar suas ideias. O ministro do evangelho não tem que apresentar suas ideias. Você não tem que apresentar suas ideias, suas opiniões particulares, suas paixões, seus preconceitos. Nada disso. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. E era isso que Paulo fazia. Ele não pregava as suas opiniões. Ele não adulterava a palavra de Deus. Ele não queria mesclar a palavra de Deus com alguma coisa. Ele pregava pura e simplesmente o evangelho. E é isso que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz assim: olha, quando eu vim para o meio de vocês, quando eu cheguei aqui na igreja de vocês, a minha preocupação foi única só. Eu não quis mostrar eloquência, eu não quis mostrar sabedoria de palavra, eu não quis mostrar nada disso. Eu não quis mostrar que eu era bom pregador, nada disso. A minha intenção é pregar Cristo e Cristo crucificado. Esse Cristo que é loucura para alguns. Esse evangelho que é loucura para alguns na nossa época. Que nos chamam de retrógrados, de conservadores, de pessoas que não estão olhando para a modernidade e para a mudança dos tempos, que não estão abertos a mudanças e a coisas novas. É esse evangelho que a gente tem que pregar. Que para muitos é loucura. Eles não dizem isso, mas eles acham isso. Eu contei aqui, a minha experiência quando sentei no plenário. E aí um grupo de pessoas estava dizendo assim: o que tem? Pô, o pessoal fica criando celeuma com besteira. Uma mulher pregar, qual o problema? Hein? Esses que dizem isso, quando nós falamos que a pregação da palavra deve ser dirigida por um ministro do evangelho, um homem, que a autoridade está sobre o homem,
na igreja, esses acham que o que nós estamos falando é loucura. Mas por que nós falamos isso? Porque o nosso objetivo é tornar Cristo conhecido. O pastor e o homem na igreja representam Cristo, o varão perfeito. É a autoridade dele que está sendo representada. Não é a autoridade dos homens. Não é a invenção dos homens. É Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aquilo lá em 1 Coríntios capítulo 2. Porque todas as vezes que na pregação o homem quer mostrar sua eloquência, conhecimento humano secular, quer chamar a atenção, quer ganhar o público para si, ele está promovendo a si mesmo e não está promovendo a Cristo. Quando alguém vai para o púlpito, queridos, e não tem o temor de Deus, não tem a percepção de que ele está falando a palavra de Deus, ele não teme essa palavra, é um homem que é seguro de si mesmo, a sua segurança não está em Cristo, ele está promovendo a si e não a Cristo. Ele não está promovendo o Evangelho da graça de Deus. Abram 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Verso de 10 a 12, olha o que ele diz. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal deles é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que os somos da palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos, quando presente, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Olha que interessante. A igreja olhava para o apóstolo Paulo, apesar de toda a erudição, de todo o conhecimento, das grandezas e revelações, da palavra firme, olhava para ele e via um homem humilde. Olhava para ele, como ele diz aqui, a presença dele é fraca. E por que isso? Porque o apóstolo Paulo não queria ganhar ninguém para si. Ele não estava preocupado com a admiração das pessoas. Ele estava preocupado que as pessoas o reverenciassem e o reconhecessem como um grande pregador. Paulo estava preocupado em pregar o Evangelho. Paulo estava preocupado em viver o Evangelho. Por isso que lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, ele diz, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas que nós deveríamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Essa é a imagem de um verdadeiro ministro do Evangelho. Essa é a imagem de um verdadeiro crente. Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte a respeito disso, ele vai dizer assim, os ministros não devem ter um espírito orgulhoso, tendo domínio sobre a herança de Deus, como diz 1 Pedro, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho, pois são servos da alma dos homens. Por outro lado, deveriam evitar a mesquinhez de espírito, tornando-se servos dos caprichos ou desejos dos homens. É por isso que Paulo, lá no capítulo 1, verso 10 de Gálatas, não precisa abrir não, ele diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Por isso que ele diz, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. E aí ele termina essa parte dizendo assim, porque Deus disse,
das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo, da glória de Deus, na face de Cristo. Por que Paulo agia dessa forma? Por que esse era o procedimento dele? Por que ele, como ministro do Evangelho, como crente, ele permanecia firme e fiel? Por que ele não andava dissimuladamente? Porque ele tinha um testemunho de vida fiel, ou melhor, porque ele não se envergonhava das coisas que ele fazia, como ele mesmo diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para não servir de tropeço ou de mau testemunho para ninguém. Por que ele não adulterava a palavra de Deus? Antes, pelo contrário, recomendava a ele mesmo a consciência dos homens: olhem para mim, vejam o meu ministério. Comparem o meu ministério e a minha vida com esses homens que estão dilacerando, dilapidando, destruindo a palavra de Deus, estão inventando mentiras da palavra de Deus, estão usurpando o trono de Cristo, estão querendo enganar a igreja, tirar proveito. Por que ele entendia? Por que ele agia assim? Ele entendia que quando ele pregava e as pessoas não se convertiam, ele entendia claramente que era juízo de Deus sobre aqueles que estavam perdidos. E muitos pastores ficam meio preocupados, né? Quando eles pregam, passam por uma igreja, pastores fiéis. Tá? Existem outros que se preocupam, mas eles querem encher a igreja de qualquer jeito. E enchem a igreja de ímpios. E aí muitos pastores ficam se perguntando, mas eles precisam se lembrar de quando essas coisas não acontecem. É porque a mão de Deus está ali. Por que esse era o procedimento do apóstolo Paulo, de não pregar a si mesmo, mas de pregar a Cristo, e ele como servo de Cristo? Por que o procedimento dele era dessa forma? Porque ele reconhecia que a sua suficiência estava em Cristo Jesus. Ele reconhecia que a luz do Evangelho vem do conhecimento da glória de Deus que brilha na face de Cristo. Vem dele mesmo. Vinha de Deus e não dele. É por isso que ele procedia dessa forma. É por isso que ele não pregava a si mesmo, porque ele se considerava, como ele diz mesmo, um vaso de barro, uma coisa de pequeno valor. E quando ele faz essa comparação no verso 7 aqui, ele está querendo dizer que os ministros são criaturas frágeis, fracas e sujeitas às mesmas paixões e enfermidades das outras pessoas. E é bem interessante o que ele diz aqui no verso 7, com o que ele diz lá, no finalzinho da sua carta, nessa segunda carta, lá no verso 12. Porque fica claro, com essa apresentação do apóstolo Paulo, que quanto mais frágil o vaso, mais fraco, mais forte será o seu poder. Por quê? Porque é o tesouro que está dentro dele. Porque é Deus quem sustenta. Porque Paulo reconhecia que ele não era nada. Era o Senhor que o capacitava. E essa imagem aqui é interessante. De um vaso de barro, um tesouro dentro de um vaso de barro. O vaso, na antiguidade, e até mesmo a Idade Média, e quando não se tinha um bom serviço de encanamento e coisas assim do gênero, né? Era onde as pessoas lavavam as mãos, escarravam, colocavam as suas fezes.
Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo. E os vasos, esses vasos eram vasos, não eram vasos muito trabalhados, né? Eram vasos comuns, não chamavam muita atenção, diferente dos outros vasos que tinham uma conotação mais honrosa. Quando Paulo fala isso, ele está fazendo essa comparação. É nesses vasos que estão colocados esses grandes tesouros, que é Deus. Há um grande poder na Escritura para iluminar a mente do homem, para convencer o homem do pecado, para converter a alma, alegrar o coração. Isso quem faz é a palavra de Deus. Eu passei por essas 2 semanas aí, né, no Congresso dos Puritanos e lá na reunião do Supremo Conselho. E eu vou dizer para os irmãos, eu fui muito tocado pelas pregações que foram feitas ali, ao ponto de chorar. Você pode ser tocado e não chorar, mas eu choro. E a minha oração naquele momento, quando estava sendo tocado por Deus, estava sentindo algo diferente, como todos nós sentimos quando a pregação toca profundamente no nosso coração. E você sente aquele sentimento bom, aquela coisa de a presença de Deus ali, o amor de Deus, a graça de Deus. Você naquele momento se sente salvo. Você sente a sua salvação ali naquele momento de uma forma tão clara. E eu disse assim, Senhor, eu quero que esse sentimento perdure. Eu não quero que esse sentimento seja sentido só aqui. Porque eu estou sendo impactado com a palavra de Deus. Porque a palavra está falando ao meu coração. Mas eu quero que esse sentimento, ele continue. Quando eu estiver na escola, que aqueles meninos estiverem gritando, me ofendendo. Quando eu estiver no trânsito, e aquele cara atravessar a minha frente. Quando eu estiver em casa, que o meu filho se voltar contra mim em rebeldia, quando a minha esposa virar a cara para mim, ou não se submeter a uma palavra ou a minha autoridade, eu quero que esse sentimento eu tenha ali naquele momento. Porque nessas horas nós esquecemos que somos salvos. Nós esquecemos da presença de Deus em nós. Nós nos esquecemos que somos do Senhor, que gozamos de uma comunhão com Ele. Nesses momentos, a gente não treme e não teme diante do Senhor. A palavra produz isso. E somente a palavra de Deus. Isso que você sente, muitas vezes, quando você está lendo a Bíblia, quando a palavra está sendo pregada, não vem de homens. Não vem do fulano que prega muito bem. Não é o instrumento. É Deus. É por isso que eu gostaria de abrir Romanos, capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E Paulo sabia disso. Paulo entendia isso. E é por isso que ele agia dessa forma. É por isso que ele era perseverante e fiel. É por isso que ele se comportava de forma santa. E a maneira de ele retratar isso é esmurrar o seu corpo e reduzi-lo à escravidão, diferente daqueles seus opositores.
É por isso que ele não tentava agradar a homens, nem adulterar a palavra de Deus, e consequentemente recomendava a consciência de todo homem, dizendo: olhem para mim, olhem para o meu ministério, olhem para esses homens, o que eles vivem, o que eles fazem, o que eles pregam. É por isso que ele entendia que quando ele pregava, e pregava no poder de Deus, e as pessoas não se convertiam, é porque era o juízo de Deus sobre aqueles que estão perdidos. Era por isso que ele não pregava a si mesmo. E não tinha necessidade de se projetar, mas se chamava servo de Cristo e de seus irmãos. Porque ele entendia que o poder reside na palavra de Deus. Por isso que ele diz no verso 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa é a conduta do verdadeiro ministro de Cristo. É a conduta de todo crente que ama o Senhor, que quer viver de conformidade com a sua palavra, que quer agradar ao Senhor em tudo. Nós, como igreja, queridos, devemos estar atentos, não somente com relação aos nossos ministros, mas com relação a nós mesmos. Porque quem chama é o Senhor, quem vocaciona é o Senhor. Não existem homens perfeitos. E eu sempre digo, gosto de dizer, que uma das formas de se conhecer um crente verdadeiro é quando ele peca. Não é porque ele vive pecando. Né? Você não vai conhecer um pastor ou um crente pelo pecado que ele comete, por ser essa a sua característica. Se você conhece um homem assim, ele não é do Senhor. Se você conhece um homem e a sua característica que todos os outros reconhecem nele, seja a ira, a animosidade ou qualquer outra coisa semelhante, esse homem precisa aprender de Deus, porque não é assim que ele deve ser conhecido. Não que nós, todos nós, muitas vezes não nos iramos, não agimos de forma inconveniente, ou coisa que o vale. Eu poderia citar aqui vários outros pecados. A própria palavra de Deus diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas conforme a Escritura mesmo nos fala, ali na apresentação dos presbíteros e dos pastores da igreja, que na realidade é o espelho para todo crente, a palavra de Deus está dizendo assim: nós devemos ser reconhecidos dessa forma. Fiéis, íntegros, perfeitos, nesse sentido. É dessa forma que o crente deve ser conhecido, como um homem santo, não como pecador. Paulo entendia isso, e Paulo sabia que o poder do Evangelho vem do Evangelho, vem do próprio Deus, vem de Cristo na nossa vida. Por isso é que ele tinha esse comportamento, porque ele conhecia Deus e andava com ele. Vamos orar.